que diariamente fazem parte do nosso dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Gava, trabalho com crédito desde 2002, trabalhava com financiamento de veículos numa financeira internacional, que é a Aimoré Financiamentos, depois ela chegou a ser adquirida pelo Banco Santander, e em 2010 eu abri a Gava Crédito Imobiliário. Então, já tem aí mais ou menos 22 anos que eu trabalho nessa rotina de ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, né, através do financiamento. Eu vou fazer em conjunto essa apresentação com o Caio, que é o nosso gerente. Eu confesso a vocês que eu não sou muito bom com esse negócio de link, de live, eu estou aprendendo ainda. Então, o Caio vai me ajudar a compartilhar as telas aqui. Enfim, se eu tiver alguma dúvida também, ele me ajuda a tirar, porque ele me apoia muito durante o nosso dia a dia. Deixa eu virar aqui para que vocês possam vê-lo. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. E aí, bom dia, cara. Eu vou... Você falou muito bem, Dudu, que a gente vai fazer essa apresentação, né, em duas partes, mas eu já gostaria de adiantar que, na verdade, vão ser três, né? Hoje nós vamos falar sobre financiamento imobiliário, depois a gente vai tirar um dia para falar sobre fundo de garantia, que é um assunto muito rico, muito importante, que a gente precisa saber para poder atender melhor os clientes. E a terceira vai ser o lançamento do nosso sistema, do nosso aplicativo. Eu quero disponibilizar para todas as Remax do Espírito Santo, onde a gente vai conseguir fazer as simulações online em todos os bancos de uma vez só, e também fazer as indicações para que o nosso time possa receber as demandas e tratar, e vocês vão poder acompanhar também direto no celular de vocês, o andamento de todos os clientes. Esse aplicativo já está rodando em fase beta de teste, né? E a gente vai, nosso cronograma agora até o final do ano é validar junto com os principais parceiros, e a Remax, sem dúvida, tem um peso muito forte aí na nossa história. E aí, a partir do início do ano que vem, a gente vai rodar ele nas lojas de aplicativo, para poder realmente, depois de validado, poder rodar na Apple Store e Google Play, né? Mas é isso. Então, se vocês me permitirem, eu vou iniciar aí a apresentação, compartilhamento de tela aqui com vocês. Aqui, cara. Aqui? Bota aí para mim. Vou pegar uma água, pessoal. Todo mundo está conseguindo ver a tela, pessoal? Sim. Está aparecendo aqui, tranquilo. E vamos lá. Então, a gente já faz esse treinamento, né, de forma presencial aí nas lojas, nas imobiliárias, né, dos nossos parceiros. Já fizemos em algumas Remax também. Eu acho que é um financiamento que é um assunto que vale sempre estar reciclando, muda bastante, e é importante a gente estar sempre atualizando. Mas antes disso, falando um pouquinho aí da nossa empresa, nossa história com o crédito imobiliário começou em 2010. De lá para cá, nós já atendemos aí mais de 6.500 clientes, um volume de financiamento aí de 2,3 bilhões, e a gente está trabalhando, como eu disse aí para vocês, para atender de forma 100% online, tá, pessoal? É importante a gente destacar que nesse período de 2010 para cá, a gente já atingiu alguns números aí importantes. Já fomos o principal parceiro do Banco Santander aqui na região do Espírito Santo, quando o Santander tinha melhor taxa. Hoje a gente ocupa aí a primeira colocação também junto ao Banestes, sendo responsável por aproximadamente 24% de share da carteira do banco. Isso aí, a gente ficou muito honrado em saber, foi uma informação compartilhada pelo próprio banco. Então, a gente entende que a gente está fazendo um bom trabalho e temos um peso relevante aí
junto aos nossos parceiros, né? Esses aqui embaixo são os bancos que a gente oferece. A gente atua hoje com 7 bancos distintos para apoiar todo o time de vocês, aos clientes de vocês, no pedido do financiamento. A gente entende que o melhor para o cliente é sempre o melhor para a gente. Então, a gente não vende, né, o financiamento mais caro, a gente sempre tenta o mais barato para todos os nossos clientes. Obviamente que os bancos têm os critérios de avaliações de crédito, que a gente vai falar daqui um pouquinho, mas se não conseguir no mais barato, a gente vai tentando no segundo, no terceiro, mais em conta aí para ajudar as pessoas a comprar o imóvel com financiamento mais baixo possível, né? Ô, Dudu, eu vou tocando e a Luísa, se vocês quiserem, ou se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu não estou enxergando, né? Então, eu não sei como que a gente se comunica. Se você dá um alô e a gente para e explica. Relaxa que a gente avisa. Então, tá. Então, legal. Então, eu vou tocando aqui, tá? Beleza. Bem, qual é o objetivo desse bate-papo? Capacitar nossos parceiros para guiarem seus clientes com confiança e excelência em cada etapa do financiamento imobiliário. O financiamento, pessoal, ele começa antes mesmo de chegar aqui na nossa empresa, né? Os corretores, quando estão atendendo, até mesmo numa visita, né? O cliente pode fazer qualquer tipo de indagação, ou perguntar como é que funciona, será que eu tenho renda para comprar? Será que eu posso utilizar o meu fundo de garantia na aquisição desse imóvel? Ou eu posso comprar junto com a minha esposa? Enfim, nosso objetivo aqui é tentar explicar para vocês cada fase do financiamento, os tipos de financiamento, para que vocês tenham cada vez mais segurança para guiar esses clientes durante a etapa de financiamento, durante o processo de venda, que ocorre, como eu falei, antes mesmo de chegar aqui, né? Então, a gente vai falar aqui sobre os tipos de financiamento imobiliário. Sistema financeiro de habitação, destinado a imóveis residenciais com valor limitado a 1,5 milhão aqui para a nossa região. Essa limitação de valor é regional, tá, gente? Em São Paulo é outro valor, no Rio de Janeiro também. Pode ser utilizado recurso do FGTS e da poupança. As taxas de juros são geralmente mais baixas se comparado ao SFI, por exemplo. O prazo de pagamento vai até de 35 anos, então dá para fazer em até 420 meses. E como a gente falou, o valor máximo de avaliação do imóvel não pode ser superior a 1,5 milhão. Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI. Esse não tem limite para o valor do imóvel, utiliza recursos de mercado livre, ou seja, aquelas letras de câmbio, LCI, LCA, enfim, isso é liberado para fazer a captação desses recursos no mercado aberto. As taxas de juros são mais flexíveis, mas também costumam ser mais caras. O prazo é o mesmo, vai até 35 anos, e possui uma menor regulação do governo, uma vez que ele não é destinado obrigatoriamente para habitação. Então, ele não foi criado para, por exemplo, sanar o déficit habitacional aí do Brasil. Financiamento com recursos do Fundo de Garantia. Para imóveis residenciais novos e usados, restrito a compradores que atendam os requisitos do FGTS. Eu falei que não ia entrar no FGTS, mas eu não consigo conversar com vocês sobre financiamento sem falar do FGTS. Então, a gente vai falar o básico aqui, mas a gente vai voltar, como nós já conversamos e acordamos, para fazer um bate-papo exclusivo sobre o Fundo de Garantia, que é algo que vale muito a pena e toma um certo tempo para a gente debater. Mas as principais regras para serem atendidas as pessoas que querem utilizar o financiamento do recurso do FGTS, a gente numerou aqui, são 3. Ter, no mínimo, 3 anos de trabalho sob regime do Fundo de Garantia, não possuir financiamento ativo no SFH, ou seja, ele não pode ter
nenhum outro tipo de financiamento imobiliário e não pode também ter imóveis residenciais em nome. Não ser proprietário, promitente, comprador de imóveis residenciais concluídos ou em construção. Essas taxas de juros são mais reduzidas e ela está pertencente também ao sistema financeiro de habitação, que enquadra até o valor de 1,5 milhão. Temos uma pergunta aqui, Gava. É Pode do falar. Bruno Cruzeiro. Cara, sou eu que vou perguntar. Opa! Qual é o limite desse valor desse imóvel aí? Do FGTS? Sim. Veja bem, para você comprar hoje aqui na Grande Vitória, esse limite ele varia, tá, para diversas regiões do Brasil. Aí, assim, como a gente atua mais aqui na Grande Vitória, o limite para compra desse imóvel, usado ou novo, é até de R$350 mil. Quanto? Minha Casa Minha Vida, então, seria, né? Para utilizar bate com o mesmo valor agora do Minha Casa Minha Vida, que é o faixa 3, né? Que houve uma atualização aí, aumentou de sei lá, 260 para 350. Você vai pontuar aí as taxas de cada um desses modelos aí? Eu tenho um panorama de taxas no final da apresentação. Beleza. Tá com o barco aí, tá com o barco. Tá? Beleza. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho de Minha Casa Minha Vida e o programa Casa Verde Amarela, né? Então, esse é um programa do governo federal para fácil acesso ao crédito dos imóveis considerados econômicos, né? Não sei se vocês observaram aí nos últimos dias, né? Tem saído bastante notícia dizendo que foi o grande propulsor aí do crédito imobiliário no último ano. Isso porque houve uma relevante atualização do programa, né? Tanto no quesito de renda familiar, que aumentou, está abarcando aí a renda familiar bruta mensal de até R$8 mil, e os imóveis também, que agora passa a ser, na última faixa, que é a 3, até 350 mil. Isso foi bastante oportuno para o mercado, né? Visto aí o preço aí da construção e do terreno também, que aumentou bastante. Então, foi primordial esse ajuste para que o programa pudesse voltar a rodar aí em sua essência, que é favorecer a aquisição da primeira moradia no nosso país, né? E aí a gente também é um tipo de financiamento, embora não envolva banco, mas durante o período de obra aí os clientes têm a opção de financiar direto com a construtora, né? Fazendo aquele fluxo de pagamento, combinando aí da forma do fluxo da tabela, diretamente com a parte vendedora aí. Possibilidade direta da negociação das parcelas, geralmente utilizado em imóveis à planta, né? Então, eles conseguem flexibilizar essas condições de pagamento, ficando ou não aí um pedaço para o financiamento bancário após a entrega da obra ou não. Aí vai depender muito da negociação entre o cliente e a construtora. Depende de cada um, né? Então, esses são os principais tipos de financiamento imobiliário disponíveis no mercado. Cada um tem suas características específicas, vantagens e condições, sendo fundamental conhecer bem cada modalidade para orientar os clientes na escolha mais adequada. Acho que aqui a gente não colocou, mas vale a pena a gente conversar um pouquinho, só ver aqui rapidinho, sobre a captação, né, desses recursos. Vocês também devem ter escutado falar, mas tem repercutido muito aí nas notícias, né, que a gente vive um momento de expectativa com relação à captação de recursos da poupança. É uma luz amarela que acende aí, porque os recursos da poupança são cada vez mais escassos, né? Então, por que isso tem acontecido? Primeiro,
pelo excelente desempenho aí do nosso mercado imobiliário, né? Fazendo com que a utilização dos recursos da poupança, que é o colchão aí do financiamento imobiliário, seja bastante utilizado. Isso é um ponto positivo, mas o que chama a atenção e que a gente precisa estar atento é que não falte esse recurso, né? Então, um dos fatores que tem feito também o esvaziamento desse colchão é que os investidores de poupança têm migrado seus investimentos para outros que tenham uma maior rentabilidade, né? A poupança paga mais ou menos aí 6 e pouco ao ano, então eles têm conseguido, com a alta da Selic, um rendimento melhor e têm esvaziado esse colchão. Então, hoje já está sendo estudado, né? O que eu acho muito importante, novas formas de estruturar esse crédito imobiliário. Uma delas é uma medida meio que paliativa, estão estudando aí a liberação de mais 5% do depósito compulsório com os bancos, dessa liberação desses depósitos que ficam retidos na poupança. Hoje, a regra do Banco Central é que fique 20%. Então, o governo está estudando liberar mais 5%, que daria uma injeção de mais ou menos quase 70 bilhões de crédito do SBPE disponível aí para o financiamento imobiliário. Para esse ano, pessoal, não falta dinheiro, mas é importante deixar claro que se nenhuma medida for tomada, uma hora vai faltar. Os mais antigos aí já viram isso acontecer, nós vimos isso lá em 2015, onde em abril, eu me lembro bem, porque foi justamente o mês do meu casamento, a Caixa disse e me deu esse presente de lua de mel, dizendo que não tinha mais dinheiro para emprestar até o final do ano. Então, quer dizer, foi um ano muito desafiador, mas assim como o desafio também vem as oportunidades. Naquele mesmo momento, a gente foi lá na Caixa, nós conversamos e entendemos que não dava para ficar mais só como parceiro de um banco, e aí a gente vislumbrou a oportunidade de trabalhar com todos os bancos. Então, isso foi algo que acabou sendo positivo para a gente, numa maré difícil, né? Então, assim, só chamei a atenção porque essa notícia está circulando e é importante que a gente acompanhe a solução da escassez do recurso do financiamento imobiliário, que é o SBPE. Beleza? Gava, Tem mais uma pergunta aqui do Renatinho aí. uma dúvida, Gava. Se der esse problema de falta de recurso aí, de liberação, como já está acontecendo, nós estamos aqui com alguns processos há 4 meses já agarrados, principalmente depende de subsídio. Mas se houver um esgotamento dos recursos da poupança pela Caixa Econômica, os outros bancos teriam recurso para financiar ou vai azedar geral? Não. Aí vai depender muito do banco. O que acontece, Renatinho? Não acaba quando acaba para a Caixa, não acaba para todo mundo, não. Mas aí começa a azedar. Por quê? Porque quando acaba na Caixa, os outros começam a dar dor de barriga nos demais bancos, né? Aí o que acontece? Eles passam a ser mais seletivos com o crédito, pede aqueles mais relacionamento, que a gente chama, né, de produtos aí na contratação, seguro, previdência privada, enfim. E começam também a ser mais seletivos na aprovação de crédito, entendeu? Mais uma pergunta, Gava. Vamos supor que a ZED geral que não tem mais recursos de poupança para financiar. O imóvel abaixo de 1,5 milhão pode ser financiado pelo SFI? Pode ser financiado, a livre taxa. Aí tem, só vai ser mais caro. Só vai ser mais caro. Perfeito. Pode sim. Mas como eu disse, tá, pessoal, para esse ano, pelo menos é o que a gente acompanha aí com a superintendência da Caixa, tá? Não tem perigo de acabar, pelo menos nas projeções. Obviamente, às vezes, a liberação desses recursos, principalmente no final do semestre, é um ajuste que eles fazem na torneira, mas às vezes atrasa, né? A demanda. E depende muito do que eu vejo também na prática, tá, pessoal? É a agência. Às vezes a agência, por ter um orçamento maior de crédito, consegue ter uma disponibilidade melhor também no gerenciamento desses recursos. Mas a gente não tem tido, até agora, nenhum problema com clientes sem crédito para concluir os seus contratos.
Às vezes demora aí, sei lá, 3, 2 dias a questão orçamentária, mas depois acaba sendo liberado. Posso passar? Tem mais alguma pergunta? Bora. Bem, agora a gente vai entrar na jornada do financiamento imobiliário, né? Todas as etapas aí que o cliente passa na hora de fazer o financiamento. Primeira parte, e é muito importante, né, é a simulação, que é onde o cliente conhece ali quais são as condições de taxas, que tem todo aquele panorama. A gente, quando simula, a gente mostra todas as simulações para o cliente, né? Então, a gente age com bastante transparência, mostrando para ele quais são, e elenca, né? Quais são as melhores condições de acordo com o perfil de cada cliente. Às vezes o que é melhor para mim não é o melhor para o Renatinho, não é melhor para o Luiz, enfim. Depende muito do perfil, porque cada financiamento, em cada parcela dele, está incluído ali um seguro. Então, não é só os juros, né? A gente tem juros, tem tarifa bancária e tem o seguro. Então, às vezes, dependendo da idade do cliente, a melhor simulação para mim fica no Banestes, de repente para outra pessoa fica na Caixa, e para uma pessoa de idade mais avançada é com o Santander. Então, a gente sempre faz o levantamento mostrando todas as condições e informando qual que seria a mais barata para o cliente. É importante a gente dizer também nessa parte que nós temos 2 tipos de fazer essa simulação. A gente pode simular, né? Tanto na tabela SAC, que é aquela mais utilizada, comumente conhecida aí, que é aquela que vai decrescendo, né? Que, pelo próprio nome já diz, é o sistema de amortização constante, né? Então, elas são decrescentes, como eu já falei, ela começa com um valor um pouco maior e diminui mês a mês, pouquinho. Então, ela tem a característica dela, a primeira prestação mais cara, a última parcela mais barata, mas, em contrapartida, o saldo devedor sofre uma redução mais acelerada. E, com isso, né, acaba resultando, se o cliente for pagar parcela por parcela até o final do prazo, ele acaba pagando um montante menor aí de juros. Então, a SAC, como eu falei, é a que mais é utilizada aí pelos nossos clientes. Bem, se não for na SAC, a opção que existe é a tabela Price. Essa tabela é bastante utilizada para investidor, porque ela começa mais barata, né? Elas são parcelas tipo um financiamento de carro, que são lineares, quase que iguais aí todos os meses, mas então o desembolso mensal é menor e na hora de fazer a liquidação você tem um desconto maior. Então ela é indicada, primeiro, para quem está fazendo a compra de um imóvel através do investimento, né, que apareceu uma oportunidade. Vou comprar esse imóvel aqui para não perder, depois eu vendo o meu com calma, eu vou lá e quito ou amortizo boa parte do meu saldo devedor. Isso é importante porque a parcela vai ficar mais barata do que a SAC, então ele vai ter um desembolso mensal menor. E também é utilizada para aquelas famílias que, às vezes, estão com o orçamento apertado, não conseguem aprovar o valor daquela parcela na SAC, do financiamento que ele pretende, porque, como eu disse, a parcela fica com um valor maior no início, e a gente leva para a Price. Também a gente tem conseguido virar bastante proposta dessa forma. Às vezes aquela renda, aquele orçamento está apertado, poxa, aprovei da melhor taxa para você, mas eu não consegui aprovar na SAC, porque a prestação fica um pouquinho mais cara, mas a gente conseguiu aprovar na Price, onde a prestação ela é linear e fica mais barata. Então, com isso a gente pode concluir o seguinte: não existe a melhor opção, né? A escolha vai de acordo com a necessidade de cada momento e de cada cliente também.
Então, isso é muito relativo, tá, pessoal? Alguma pergunta sobre simulação ou não? Posso passar? Bem, depois da simulação, onde o cliente conhece aí toda a parte de condições de pagamento, prazo, depois que define qual que é o melhor orçamento para ele, a gente passa para a parte de aprovação de crédito, né? Essa aprovação de crédito tem um papel fundamental até no sucesso, né, da própria venda, né? Ela pode ocorrer, e eu sempre indico isso para os nossos parceiros, está com algum cliente que esteja atendendo, mesmo que não sabe se vai fechar ou não, manda para cá, cara, vamos dar início a um atendimento, vamos tirar a dúvida do cliente, mas já vamos garantir o crédito. Vamos deixar esse crédito aprovado, porque já vai dar segurança e a garantia que você, por isso, não vai perder o negócio lá na frente. Então, é o momento que a gente pega toda a documentação de identificação oficial com foto dos clientes, né? A gente faz as consultas ao CPF, para ver se tem restrição, se tem saído todas as certidões direitinho, junto com o comprovante de estado civil e o comprovante de residência e os contra-cheques e imposto de renda, que são a documentação que comprova aqueles rendimentos. Então, é uma fase que o cliente fica mais ansioso, nós também, né? Porque a gente depende dessa aprovação para que o negócio vá em frente. E é importante destacar que assim, os bancos consideram até 30% da renda bruta familiar para poder disponibilizar o crédito. Então, se uma família ganha 10 mil reais, ele pode se comprometer em até 3 mil reais de parcela bruta para poder contratar o seu financiamento imobiliário, tá? Essa aprovação de crédito, a gente, como eu falei, a gente tem 7 bancos aqui, a gente tem banco, que é o Banestes, que está hoje com uma das melhores taxas. Ele leva, em média, por não ter sistema, por ser um negócio mais manual, até 5 dias úteis para aprovar. Quando eu falo até mesmo, tá, gente? Se o cliente já tiver algum cadastro dentro do banco, ou se for uma renda comprovada através de olerite, contra-cheque, uma renda totalmente formalizada, às vezes a gente consegue aprovar bem antes. Na Caixa, a gente consegue fazer até no mesmo dia. Itaú, Bradesco, Santander é rápido também, eles fazem a leitura online, assim como o BRB, já dão a resposta. Então, uma dica que eu dou é o seguinte, vamos tentar a melhor taxa? Vamos. Mas antes disso, nosso time aqui já está trabalhando com vocês, mesmo o cliente querendo a melhor taxa, a gente já está fazendo essa análise de crédito em todos os demais bancos, justamente para, ainda não tenho a resposta da melhor taxa, seja qual for, mas eu já tenho aqui a aprovação nesses bancos. Então, isso ajuda muito a dar confiança aí no momento dessa aprovação. Depois de aprovado o crédito, né, a gente passa... Você quer falar? Deixa eu interromper um pouquinho. A gente tem uma situação aí muito comum dos vendedores pedirem comprovante de aprovação de crédito no financiamento. Não são todos os bancos que fazem isso, né? Quais são os subterfúgios, sei lá, quais são os elementos que a gente pode ter para superar essa objeção aí? Vamos lá. Boa pergunta. Itaú, Bradesco, Santander, eles emitem uma cartinha de crédito dando o resultado daquela aprovação, informando as condições aprovadas, né? Dando inclusive o prazo de validade dessa aprovação. A Caixa não existe carta de crédito, mas existe uma resposta aqui do nosso sistema, onde a gente pode compartilhar o PDF com vocês para tranquilizar as partes, né? O Banestes também não tem. Quando o cliente pede, a gente solicita para que o gerente responsável da operação formalize essa aprovação, garantindo aí o valor do limite e prazo da vigência da aprovação. Então, de qualquer forma, Renatinho, a gente consegue formalizar isso com vocês. Apesar de não ser um documento bonitinho lá, igual do Bradesco, Santander e Itaú, que tem lá carta de crédito, escrito carta de crédito, entendeu?
mas a gente consegue formalizar isso atestando aí o resultado dessa análise. Gava, a gente teve um problema agora, desculpa, graças a Deus, espero, né? Com o Sicoob. O Sicoob, ele não fornece absolutamente nada. Nada. É um banco de minorias, vamos dizer assim, né? Mas para cliente do interior, geralmente eles têm relacionamento e contraem lá, mas é complicado isso. O que eu falo com o cliente que está vendendo é que o cara não seria louco, né, de comprar imóvel sem ter crédito aprovado com arras, penalizando o contrato dele, mas mesmo assim a gente fica numa situação. Se em algum momento couber os correspondentes bancários, através da ADN, que seja, fazer uma correspondência para o Sicoob, dando exemplos de outros bancos, de como se faz, seria de muita valia para o mercado como um todo. Tá? Fica só a sugestão aí. Não, muito bem pontuado, Renatinho. A gente tem, inclusive, conversa, né, com o Sicoob desde o ano passado. O Sicoob, ele não atua ainda com correspondente bancário, é um desejo deles, tá? Inclusive, falando aqui em primeira mão para vocês, assim que eles puderem contratar, nós já estamos aí garantidos como o primeiro parceiro do Sicoob do Espírito Santo, através do Alessandro Cassas, já tivemos reuniões aqui com ele. O que pega hoje com o Sicoob é que as carteiras ainda não estão regionalizadas, é regido por Brasília, então, lá em Brasília, eles não têm como conhecer os players aqui, mas isso ficou de mudar assim que essa carteira passar aqui sobre a gestão do Espírito Santo. A gente vai poder, assim como nós fizemos com o Banest também, vale ressaltar aí, o Banest, não sei se vocês se recordam, mas o processo era muito, muito, muito ruim, muito quadrado, não andava, e a gente fez parte de um grupo especial aí de trabalho, sem ganhar nada, justamente a gente ganha no nosso dia a dia, né? Mas a gente participou reformulando todo o processo de crédito imobiliário do banco através de um grupo de trabalho mesmo, passando dores que a gente via no nosso dia a dia que pudesse ser melhorado, e graças a Deus hoje aí o processo do Banest precisa melhorar muito, mas em virtude do que era, eu acho que já andou bastante e tem melhorado cada vez mais, né? Falta agora essa parte de digitalizar, que é o grande desafio do banco aí. Era para resolver esse ano, não sei se consegue, mas a gente entende também que essa parte de tecnologia é uma tarefa bem delicada, né? Principalmente se tratando de um banco, mas eles estão também trabalhando firmes para melhorar cada vez mais a experiência de crédito imobiliário dos clientes, tá? Mas o Sicoob, voltando aí, a gente está com essa negociação, aguardando a oportunidade de começar a fazer o mesmo também, e aí sim ajudar e apoiar para tornar o crédito imobiliário cada vez mais fácil aí para a gente, para o nosso mercado. A Patrícia, da Remax Lançamentos, tem uma pergunta ali também, pessoal lá. Ei, bom dia, Gava. Maria. Deixa eu te falar, no financiamento aqui, quando eles pedem, quando o cliente apresenta como é que fala aqui? O recibo, né, de 2024 que ele declarou. Aí eles pedem a retirada do Prolabore diante a apresentação. O banco está pedindo o quê? Desculpa, eu não entendi. Só me... Quando faz a declaração de imposto de renda. Certo. Aí o cliente é um empresário, é isso? Só para eu entender mais um pouquinho, para tentar ajudar. Você está com um perfil de cliente onde ele é empresário, está querendo comprar um imóvel, está com dificuldade de aprovar o crédito utilizando imposto de renda? Isso, aí eles estão pedindo o Prolabore. Aqui está pedindo a apresentação do Prolabore porque ele fez retirada. Tá, qual é o banco? É a Caixa. Ele já mandou os dois, né? E agora eles estão pedindo que ele fez retirada, né? Então, eles estão pedindo esse Prolabore, né? O comprovante do IR e INSS. Então, é uma empresa nova, essa dele? Não, ele Não? já tem. Não. Porque assim, o normativo é bem claro com relação à aprovação de crédito para empresário da Caixa. Não faz necessidade de apresentação desses documentos, não. A não ser que a renda declarada no imposto de renda
não seja suficiente para garantir a operação. Aí, por quê? Aí tem uma saída para isso. Exemplo, esse seu cliente está querendo comprar um imóvel, ele está precisando de um financiamento, só que o que ele declarou o ano passado não dá para aprovar o crédito. O que você pode fazer? Como a gente sabe que o imposto de renda é uma declaração, né, enviada à Receita do exercício anterior, ou seja, do ano passado, a gente sabe que esse ano a empresa pode ter, né, um desempenho melhor ou até pior que o ano anterior. Se for melhor, ele pode emitir um prolabore maior do que a média mensal desse imposto de renda do ano passado, e aí sim você pode utilizar um facilitador que a Caixa dá para que o sistema faça a leitura correta e aprove o crédito. Depois de aprovado, você deve apresentar esses comprovantes solicitados, entendeu? Mas ele apresentou 40 mil o ano passado e esse ano. 40 mil anual? E o imóvel é 300 mil, 289? Aí, Patrícia, se você quiser me ligar depois, eu posso tentar te ajudar no detalhe, mas pode ser também que ele tenha algum comprometimento, alguma obrigação em andamento com relação a pagamentos, né? O sistema também lê o endividamento de cada cliente, mas, via de regra, é assim que se faz a análise. Tem como tirar e passar tipo assim, pegar a documentação dele e passar com vocês? Eu tenho que olhar para saber se vocês já fizeram o input no sistema, mas assim que acabar aqui, vou compartilhar meu telefone com você, e aí você me dá uma ligada que a gente olha, tenta te ajudar. Eu tenho o seu contato, Gaba. Ah, tá, porque eu não estou vendo, porque eu estou olhando para a apresentação aqui, desculpa. Você está no nome da Patrícia, mas eu sou a Maria, corretora, eu já falei com você já. Ah, legal, perfeito. É porque eu estou olhando para a apresentação aqui, eu não estou vendo ninguém, peço perdão, pessoal. Porque eu sempre trabalho com vocês, mas é porque a gente é outro imóvel, né? Então, aí eles mandaram outra pessoa que está fazendo. Tá bem, eu tento te ajudar, fica tranquilo. Valeu, obrigado. Nada. Há mais alguma pergunta sobre aprovação de crédito? Então, pessoal, só resumindo, tá? Questão da aprovação, a gente precisa apresentar aí para o banco, né, que o cliente tem capacidade pagadora, lembrando que até 30% da renda que ele pode se comprometer em pagar, e também, se ele tiver qualquer outro compromisso ou comprometimento de renda, isso pode ser deduzido desses 30%. Eu escutei um barulho aí, tem gente perguntando, tem? Alan Mariano tá aqui nos fazendo uma pergunta aí, depois, acho que Renatinho depois. Pois não, Alan? Opa, bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida, Gabo. Tá me escutando? Estou ouvindo bem. Tá. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, tem um investidor, né, que ele é de fora, na verdade, ele é brasileiro, ele mora na Suíça. E a gente está até no momento aí com vocês, a gente está na etapa de aprovação do crédito dele, né, que é esse momento aí de vocês. Uma dúvida que eu tô, ele vai ter que fazer, ele está fazendo as traduções e fazendo o juramento, as traduções e fazendo os documentos juramentados, não é isso? Sim, o Caio está Então. até te ouvindo aqui, ele que está tratando desse cliente, viu, Alan? Ah, o Caio, né? Vou até passar para ele responder, que ele já está com a memória fresca aqui. Ah, fala Caião, beleza? Bom dia, Alan. Só uma dúvida, meu irmão, que a gente já conversou no telefone. Em relação ao imposto de renda que ele vai declarar, é o imposto de renda de 2022 que está redondo, porque lá fora funciona diferente, né? Por exemplo, a de 2023, ele não recebeu o quanto que ele vai ter que pagar ainda. E o de 2024, logicamente, ainda não é o caso. Então, você acha que é isso mesmo, só para ter essa certeza? Porque ele vai ter que fazer esse caminho aí para ele não fazer em vão, vamos dizer assim, entendeu, meu irmão? Sim. Vamos lá. Só para todo mundo saber, esse cliente do Alan é um cliente brasileiro, residente do exterior. A gente tem possibilidade de crédito para ele, sempre através do Banco Inter, que é um banco que tem apetite para essas operações mais difíceis.
Quando o cliente é morador dos Estados Unidos, não se faz necessário traduzir a documentação. Quando não é Estados Unidos, o banco faz mediante a tradução. Como é que é aplicado essa questão do imposto de renda estrangeiro? É igual aqui no Brasil. A gente consegue usar um imposto de renda defasado enquanto não foi feita a obrigatoriedade da entrega do atual. Então, lá para onde ele mora, se eu não estiver enganado, parece que é só daqui a 2 meses que entra a obrigatoriedade de entregar o exercício 2024. Então, enquanto isso, o banco consegue trabalhar com o defasado, nesse caso de 2022. Lembrando que a transação em específico que a gente está fazendo, o cliente ele já foi pré-aprovado, né? Mas para continuar a análise de crédito, está solicitando essa documentação. Então, é sempre importante deixar claro para o cliente que, embora tudo esteja caminhando favorável, ele traduzir essa documentação não é certeza da aprovação de crédito, tá? Pode ser que, após a tradução, o banco ainda identifique algo no perfil dele que desabone. Perfeito, perfeito. Beleza? Mas, a princípio, é 2022 mesmo, a declaração. Então, fechado. Caião, obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Valeu. Bem, Renatinho, você tinha uma pergunta, não tinha? Não, mas pode continuar, só para a gente cuidar de não estar trazendo muita particularidade aqui para nós, senão a gente não acabar nunca aqui. Não, essa parte é a que a gente mais gosta de conversar, porque a gente troca bastante ideia. Aprovação de crédito aí. Mas vamos lá, eu vou... Juliana tem uma pergunta ali. Ah, tá. Ei, Gava, tudo bom? Opa, tudo bem? Tudo. Ainda sobre a aprovação de crédito, só para dar uma geral, e eu concordo com o Renatinho, acho que a gente tem que ser um pouco mais, às vezes, objetivo, porque falar de cada situação aqui é muita, né? Eu acho que tem muitas situações que acontecem, cada caso um caso, né? Mas eu queria que você falasse, assim, de um modo geral, aprovou o crédito, o que mais pode dar errado? O banco aprovou o crédito, né? Porque os clientes têm muita dúvida e perguntam assim, a partir do momento que o banco aprovou o crédito, tá garantido, é certo que o dinheiro vai entrar na conta do vendedor? Tanto o comprador quanto o vendedor, eles têm essa dúvida. Então, é importante você falar o que pode dar errado. Então, se você me permitir, Juliana, a gente vai falar aqui na próxima fase até uma parte disso. Perfeito. Porque a gente sempre fala, pessoal, o seguinte, aprovou o crédito, 90%, 99% dá tudo certo. Pode dar errado? Tem esse 1% aí que a gente gosta até de fazer a brincadeira com aquela música, aquele 1% vagabundo, né? Então, é o seguinte, garantido só com o contrato emitido em cima da mesa e mesmo assim no cartório pode ter alguma surpresa, tá? Tá, ok. Tem mais perguntas? Giovanni, o cara está falando aqui também. Bom dia, Gava, Giovanni da Remax Mar Azul, Anchieta, tudo bem? Fala aí, tudo bem, Giovanni? Tudo certinho. Nós temos um problema aqui que é o da liberação do crédito. Nós estamos tendo muita demora entre a aprovação do crédito, depois a questão da avaliação, até a assinatura do contrato. Isso é geral ou está acontecendo só aqui em Anchieta? Quanto tempo está gastando, mais ou menos? Em média, aí, 35 dias, 40 dias. Não, aprovou... Isso quando não envolve o fundo de garantia, né? Não, veja bem, aprovou o crédito, né? Aprovou, o que a gente está falando aqui, aprovação de crédito, aprovou, o vendedor recebe com 30 dias? Aprovou o crédito, aí demora 30, 35 dias para a confecção do contrato. Ah, tá. Então, olha só, se for Caixa Econômica, a gente consegue rodar depois da aprovação do crédito, em 2 semanas o contrato a gente consegue emitir, se não tiver fundo de garantia, se não tiver interveniente quitante, né? Agora, depende muito da agência, né? Com quem que você está tratando, às vezes da questão da disponibilidade da turma de habitação da agência em rodar o seu contrato. É Caixa, isso aí que você está dizendo? A Caixa é mais rápido um pouco, é mais Banestes e, por último, agora o Cicobi. Cicobi, eu confesso, como eu disse, né? Eu não conheço ainda o processo deles, porque a gente não está autorizado a fazer. Mas depois que aprova o crédito, o Banestes pede, sim, 30 dias aí de prazo médio para emissão, e a Caixa, como você bem falou, costuma ser mais rápido. Valeu, Gava. Obrigado. Nada.
Vamos tocar então, pessoal. Depois da aprovação de crédito, aí entra naquela situação até que a gente estava falando agora, viu, Juliana? Vem a avaliação do imóvel, né? O bem é a garantia da operação, ou seja, o banco empresta aquele valor, né, para que possa ser pago em até 35 anos, e se o cliente não pagar, existe a retomada do bem. Então, essa avaliação, ela existe principalmente para quê? Para que o banco conheça o imóvel, veja se ele está em condições de ser habitado, né? E também para precificá-lo de forma correta, no caso de uma retomada para venda em leilão. Então, às vezes acontece do crédito estar aprovado, né, Juliana? E o avaliador vai vistoriar o imóvel e reprova aquele imóvel. Então, a gente tem que entender por que o imóvel foi reprovado. Existe um manual normativo técnico que dizem as condições que o imóvel deve estar para poder ser aceito. Exemplo, imóvel que houve mudança em sua compartimentação original, tá? Imóvel, exemplo, de 4 quartos, o vendedor quebrou um quarto, aumentou a sala, enfim. Ele fez essa alteração na sua compartimentação original, mas não alterou a sua área. Então, isso o banco entende que não tem problema, né? A área mesmo, ele alterou a compartimentação, tá? Agora, se é um caso onde foi feito, né, um ganho de área, principalmente acontece aqui em Jardim da Penha, essas coberturas, esses últimos andares, né, de Jardim da Penha, onde o pessoal sobe uma escada e faz uma cobertura em cima, e isso não está constando na matrícula ou ainda na prefeitura, o engenheiro pode recusar o imóvel. Então, nesse caso, Júlia, o crédito estaria sim garantido, o banco garantiu o crédito, mas não para aquele imóvel. Né? Entendi. Uhum. Arísio? Ei, Arísio. Opa, tudo bom, galera? Bom dia. Tudo bem, querido? Sobre esse tema, rapidinho, então. Vamos supor, uma casa que tenha uma varanda, tá? Que tá toda certinha, toda verbada, bonitinha na matrícula. A pessoa pegou uma parte da varanda e subiu 3 paredes e fez um quarto. Isso caracterizaria um aumento de área? Não. Não. Se ela está constando na matrícula, né, com essa área total lá, não tem problema. Você pode modificar a qualquer momento, desde que você não amplie a área construída total. Mesmo assim, desculpa te cortar, tá? Só para não perder o raciocínio. Existe uma previsão normativa, principalmente do Banestes, a gente teve um caso parecido agora, onde o engenheiro recusou, a gente defendeu e conseguimos vencer, é que existe uma previsão normativa onde pode ter qualquer tipo de modificação ou ganho de área, desde que tenha projeto aprovado na prefeitura, que não seja superior a 50% da área total do imóvel. Entendi. Tá? Então, tem essa condição também. Beleza. Bem, essa avaliação do imóvel, pessoal, só voltando aqui, ela leva em média aí 1 semana, tá, para ocorrer. Galo, uma pergunta que eu não sei em que momento você vai falar aí, se você vai falar. Os bancos, eles têm valores diferentes para a emissão da escritura pública de financiamento. Você pode pontuar isso aí, por favor? Desculpa, Renatinho, eu não ouvi a sua pergunta completa. Repete, por favor. No momento da sua apresentação, você vai pontuar o valor que cada banco cobra pela escritura de financiamento? Essa parte de preço, o Caio vai me apoiar melhor aqui, porque essa parte operacional ele lida mais que eu, Renatinho. Só um minutinho que ele tá por dentro, tá? Então, vamos lá. Essa parte do preço da escritura, não são todos os bancos que cobram. Na verdade, a única instituição que cobra pela escritura é a Caixa Econômica Federal. Os demais bancos, todos eles vão te cobrar a tarifa de avaliação do imóvel, que é justamente essa etapa 3,
siga o processo, siga o cliente o processo ou não, ele vai ter esse custo se o laudo for emitido, tá? Se for por desistência do cliente, ele precisa arcar. Quando chega no momento da emissão do contrato, só a Caixa vai cobrar um valor sobre ele. Se for um contrato Minha Casa Minha Vida ou Procotista, o valor é de 1,5% do valor financiado. Se for um contrato dentro da SBPE, ou seja, não é Minha Casa Minha Vida, nem carta de crédito FGTS, é um valor médio de R$ 3.500. Esse valor, claro, ele vai sofrer algum tipo de variação, mas geralmente é nessa faixa de R$ 3.500. E qual o outro valor das taxas que você falou anteriormente? Se for Minha Casa Minha Vida ou Procotista, 1,5% do valor financiado. Você falou antes. Tarifa de avaliação. Cada banco ela vai ter seu valor. Na Caixa é R$ 750. E aí o Banestes é 1.475 até. Santander até 1.950. Bradesco até 218. E Itaú até R$ 2.000. Perfeito. Mas não tudo vai com o montante que vai ser financiado, né? Eu estou melhor, né? Isso é importantíssimo saber. Eu posso passar para vocês depois o informativo com esses valores, tá, pessoal? Me comprometo a fazer e mando para vocês. Eu ia pedir isso aí agora mesmo. Depois você manda para a gente, tá, Gata? Ajuda. Manda sim, pode deixar, tá? Beleza. E aí, só para a gente concluir, quais são os documentos necessários para solicitar essa avaliação do imóvel? Uma certidão de ônus atualizada ou o número da inscrição fiscal, que a gente consegue extrair o espelho cadastral do IPTU. Isso aí. Vou adiantar aqui, tá, pessoal? Porque está chegando... Eu sei que o horário de vocês é de 9 às 10, e eu sei que o assunto é muito bom, a gente adora falar sobre isso, mas eu sei que vocês também têm que cumprir aí o cronograma de vocês. Então, se eu falar rápido demais, por favor, vocês podem me parar e a gente vai atender a todos vocês, tá? Depois da avaliação do imóvel, vem a análise jurídica, né? Um dossiê de financiamento imobiliário, né? Um processo de financiamento imobiliário, ele tem sempre 3 partes: compradores, vendedores e imóvel. Nessa etapa, o banco vai analisar todas essas 3 partes e vai dizer o seguinte: olha, cara, vamos seguir, ou senão, ó, temos que resolver isso aqui. Então, é uma análise crucial para seguir aí com o processo de financiamento, tá? Então, se tiver exemplo, né? Sei lá, se tiver alguma situação onde na matrícula do imóvel, você citando qualquer tipo de ação repersecutória, ação judicial, essas coisas, é nesse momento que o processo de financiamento ele pode ser interrompido para sanar a dúvida da instituição financeira. Boa, Caio. Essa parte de atualização de estado civil, do vendedor, era solteiro, foi casado, casou e separou. Enfim, eles passam um pente fino em todas as 3 partes do dossiê para a fase praticamente final, né? A partir de agora, ó, avançou, beleza, vamos emitir, se não resolve isso aqui para a gente poder emitir, chamado de análise jurídica. Depois da análise jurídica, vem a parte boa aí da assinatura, né? O contrato é emitido, a gente parte para fazer marcar com o vendedor, comprador, para coletar a assinatura. Nesse momento é importante que a gente reforça aí a questão dos custos de registro do imóvel, né? A gente sempre fala, tá, pessoal? Eu não falei, mas no primeiro atendimento, lá quando a gente começa a simular, é muito importante a gente sempre deixar claro os custos acessórios aí ao adquirir o imóvel com financiamento, que é o ITBI, né, que o cliente tem que pagar de 2% do valor entre a maior da avaliação, seja o de compra e venda ou a avaliação do banco, e mais a parte de cartório. Então, a gente reforça novamente e pede, né, para que seja feito de forma mais rápida possível o pagamento, porque a gente sabe que o boleto do ITBI vem com a data de validade para 30 dias para frente, tem cliente que, às vezes, mesmo a gente pedindo, prefere, enfim, aguardar e pagar lá para frente, né, no último dia.
Depois disso, a gente encaminha isso aí ao registro. A gente tem um setor separado aqui no escritório justamente para isso. A gente tem uma despachante imobiliária própria, que é necessário para fazer a transação imobiliária, transferindo o imóvel do vendedor para o comprador nos órgãos competentes, né? Prefeitura, cartório, SPU, se houver. E aí, a partir disso, quando o registro é finalizado, somente nesse momento, quando sai do cartório, quando está 100% garantido que a operação foi concluída com êxito, tá? Que é que o banco pague em até 5 dias úteis o dinheiro na conta do vendedor, tá? Esse dinheiro, pessoal, que o banco paga para o vendedor, ele é corrigido pela poupança, tá? Então, se o cliente assinou o contrato hoje e a gente levou para o cartório, levou 30 dias aí para registrar, ele vai receber a parcela de financiamento dele, mais a correção da poupança desse dinheiro que o contrato ficou registrando. Bem, aqui é um pouquinho de curiosidade sobre financiamento imobiliário, né? A gente vai falar depois, né? O tempo já acabou aí, te peço desculpas, pessoal, mas é porque o assunto, como eu falei, ele leva tempo mesmo. Mas a gente vai falar sobre o FGTS depois, né? O FGTS pode ser utilizado para entrada ou amortização do saldo devedor. A gente já falou do comprometimento máximo de 30% da renda bruta familiar apurada. Essa é uma dica importante. O prazo do financiamento e a idade do comprador não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses de idade máxima, tá, pessoal? Então, uma pessoa de 60 anos pode financiar 20 anos e 6 meses. Taxa de juros mais barata que os créditos convencionais, financia até 90% do valor do imóvel. Hoje, o Banesp e Itaú estão com essa condição, tá? Então, o cliente só com 10% de entrada aí consegue, se aprovado for, comprar um imóvel financiado. Jéssica e Juliana. O cara está dizendo aqui que Jéssica e Juliana levantaram a mão. Gava, é só porque eu tô um pouquinho insistente nessa questão do que pode dar errado, porque talvez você falando alguns exemplos ou citando alguma coisa, a gente consiga evitar isso antes que chegue a isso, né? Por exemplo, aqui você já falou, obviamente a gente sabe, a análise jurídica ela vai vir depois, então o cara já teve aprovação de crédito, mas na hora da análise jurídica lá vai ver que de repente o imóvel está com algum problema, está indisponível, está com alguma ação e tal. A gente sabendo disso, se a gente está fazendo uma análise da documentação antes, a gente, obviamente, já vai saber que aquele imóvel vai ser reprovado, porque, né, ou até a questão do que você falou também, da alteração de se o imóvel foi feito algum tipo de alteração na metragem dela. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é, a gente sabendo mais algumas coisas que podem dar errado, a gente consegue evitar que chegue até na aprovação de crédito, que a gente já sabe que pode dar errado. Então, o que mais você teria para acrescentar aí, de repente, do que pode dar errado? Boa, vamos lá. Tem uma situação, é muito difícil, tá, Juliana? Mas acontece, né? Mas, assim, tem algumas situações que a gente está vivenciando uma aqui até hoje, até comentei com o Renatinho um dia desse. Vocês sabem daquela situação ali do loteamento da família Viváqua, em Jardim Camburi, onde tem uma ação judicial antiga lá, que a maioria dos advogados já diz ter sido superada. A Caixa tinha parecer favorável à contratação daqueles imóveis naquela quadra. E nós fizemos o financiamento de um cliente, a Caixa aprovou, analisou a documentação juridicamente, tinha parecer favorável, emitiu o contrato, e aí o cartório abriu uma exigência pedindo que fizesse constar no contrato a citação dessa ação, dando ciência aí para todas as partes. Então, o parecer jurídico da Caixa caiu, não tem mais validade, a gente está precisando renovar esse parecer, e esse é um desses casos que a gente está comentando, né, que pode ser, pode dar algum tipo de problema depois que seja até emitido o contrato de financiamento, nesse caso lá no cartório de registro de imóvel.
Mas, graças a Deus, a gente está com todo o apoio da superintendência aí, através do Fábio Ronck, e a gente está conseguindo revalidar para fazer dar certo esse contrato específico. Você lembrou também, né, Caio? Pode falar. Juliana, também tem a questão das CLDs, que geralmente vocês já tiram, federal, estadual, trabalhista principalmente, geralmente quando é apontada, trava o processo de imediato. A questão de divergência no endereço de espelho da prefeitura com a certidão de ônus. Então, tem alguns casos que, se a diferença for muito grande, a depender do banco, o banco pede para que seja averbado o espelho ou pede aquela certidão de endereço oficial antes de avançar. Então, que qualifica como divergência qualificatória, seja do comprador ou do imóvel, geralmente agarra o processo e algum tipo de problema judicial também em uma das partes envolvidas. Geralmente agarram o processo. Então, os mais comuns são esses. Ok. Às vezes, coisas até que se pode agarrar, mas pode demorar, atrasar o processo, mas se a pessoa resolver, tá ok, né? Mantém a aprovação. Isso aí. A gente teve um caso, o único caso, né, em 14 anos, que um vendedor faleceu aí durante um registro. Verdade. Vixe, Maria. Mas pode acontecer, óbvio. Bate aí. Tá joia. Obrigado, gente. Quem? Jéssica. Ei, Gava, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. A gente tem uma pergunta sobre a FGTS. Bom dia. Qual o prazo de reutilização do FGTS? A pessoa usa na compra do imóvel, 2 anos depois ela usou novamente para amortização do financiamento, e a partir daí, qual o prazo que ela pode usar novamente para a compra de um outro imóvel? No caso, só lembrando, tá, pessoal? Até por causa do horário, a gente vai responder essa sobre o fundo de garantia, mas depois a gente vai ter um tempo exclusivo somente para a utilização de treinamento de FGTS, tá? Uma pergunta dentro é muito importante. Quando há uma divergência dentro da matrícula em relação ao espelho do IPTU, qual é o melhor caminho? Tem que regularizar na matrícula ou na prefeitura? Então, o melhor caminho geralmente o banco ele exige que seja emitida uma certidão de endereço oficial na prefeitura e que essa certidão seja averbada à matrícula. A depender do banco de financiamento do cliente, o banco aceita fazer concomitantemente. Então, pega a certidão e registra junto com o contrato. Outros exigem que seja averbado antes de continuar o processo. Mas o melhor caminho seria esse. Emite a certidão e averba. Se for endereço, né? Se for endereço. Mas a gente acabou pulando aí a questão da Obrigada. Vamos lá, Jéssica. Se for... existe uma regra para o imóvel, de tempo para o imóvel, que o imóvel que foi adquirido hoje, por exemplo, e foi utilizado o FGTS nessa aquisição, uma outra pessoa só pode comprar com FGTS daqui a 3 anos. Essa é a regra 1 referente a prazo. O cliente que compra hoje um imóvel com FGTS, ele pode fazer essa utilização a cada 2 anos, né, para compra de a reutilização dele, e para a amortização do saldo que ele tem, geralmente, a cada uma vez ao ano, ele já consegue fazer. Então, por exemplo, tem 10 mil no FGTS. Uma vez por ano, eu posso ir lá e amortizar aquele meu saldo já existente. Então, se ele... Só tirando a dúvida, se ele comprou em 2020 e amortizou em 2023, ele já pode usar novamente para a compra de um outro imóvel. Não conta a data da amortização. Conta a data da compra. Por quê? É o que fica registrado na certidão de ônus. A certidão de ônus vai dizer que ele comprou no dia tal, usando 10 mil em dinheiro, em espécie, tanto de FGTS, tanto de financiamento. Então, como efeito balizador, é aquela data da ônus ali, 3 anos a contar dela. É porque isso vai registrado na averbação de compra e venda, entendeu, Jéssica? Muito obrigada. Agora, só lembrando, tá? Se ele tem esse imóvel e vai comprar outro, ele não vai poder utilizar o fundo de garantia, né? A não ser que ele venda e comprove a venda deles. Sim, não, mas a transação é exatamente essa.
Tá legal, então, pessoal. Tem mais Obrigada. algum, então. Peraí, tem outra mãozinha levantada, não estou conseguindo ver. Acho que é Kênia. Kênia? Já baixou a mão. Aí. Isso. Tá me Ah, ouvindo? seguir, então? Não, Tá me tá ouvindo? falando. Consegue me ouvir? Sim. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo treinamento aí. A minha pergunta ela é bem simples, ela é só abrangendo na situação de custos acessórios que você falou do ITBI, que dá uns 2% mais custo do cartório. Para eu trazer uma visão geral para o cliente, para ele já ter a sua reserva, eu posso dizer que ele vai ter, com esses custos acessórios, em torno de 4% a 6%, ou isso pode ultrapassar? Assim, normalmente, né, a gente escuta os corretores dizerem o seguinte, a média de 5% a 6%. Se você colocar isso, normalmente vai sobrar, tá? Então, eu acho que é melhor sobrar do que faltar, né? Do que faltar. Obviamente que se o imóvel for muito caro, o ITBI vai acompanhar essa conta, né, porque vai ser 2%, e então vai acompanhar o valor do imóvel, mas a taxa de cartório máxima hoje está na casa aí de uns, se tiver só uma matrícula, na casa de R$ 12.000, mais ou menos. Mas se você for 5%, eu acho que você está tranquilo, e só reforçando que tem que ser pago à vista, não pode ser parcelado. No ato da assinatura do contrato de financiamento. Tá, porque muitos não têm noção, então para a gente já ajudá-los nessa reserva, né? Então, 5 eu já fico garantindo, eles já ficam mais garantidos, né? Sim, é importante a gente dizer também que alguns bancos permitem até a inclusão dessas taxas. Só que essas taxas, eles falam, você quer financiar, quer incluir no financiamento? O banco consegue fazer, mas apenas o Bradesco que disponibiliza esse dinheiro na frente para que o cliente, de fato, possa pagar e depois ele deduz aí no financiamento. Os demais bancos, o cliente precisa pagar e depois ele é reembolsado. Então, Santander também. Incluindo o ITBI? Incluindo o ITBI? Tudo. Aí já é o cálculo em cima de 5%, exatamente. Tá, entendi. Mas você entendeu que funciona na maioria dos bancos como um reembolso. Então, se o cliente já tem dinheiro, ele acaba não sendo muita vantagem. Vai depender muito do fluxo de caixa de cada um. Para finalizar, pessoal, vou passar aqui o panorama de taxa atualizado para esse mês de julho. Os bancos excelente, obrigada. Que a gente trabalha. Então, hoje, o Banestes, aí, junto com o BRB, né, continua aí com a melhor condição, tá, do mercado. O Banestes é uma tabela de taxa que é importante falar que mudou o mês passado, né? Não sei se vocês viram a correria aí do mercado, para garantir que os contratos fossem emitidos no prazo até o final do mês, justamente para garantir. Antes estava em R$ 8,99 fixo para qualquer valor de imóvel. Então, hoje parte de R$ 9,39, o imóvel até R$ 500 mil, de 500 a 1,5 milhão, é 9,59, e a partir de 1,5 milhão, R$ 9,99. Então, hoje, quem está brigando, pessoal, forte aí, a Caixa, a gente é um monstro, né? A gente sabe que é o banco que mais financia aí no Brasil, e tem facilidade, tem velocidade de emissão de contratos, enfim. BRB, a gente trabalha com eles já há algum tempo, não tem uma velocidade igual a Caixa, mas é uma condição interessante também de opção de taxa. O Banestes também, a gente tem feito bastante. E aí a gente já passa para cima de 2 dígitos com Itaú, Santander, Bradesco e Inter. Antes de finalizar, só uma consideração, pessoal. O Giovanni colocou ali que o município de Anchieta parcela o ITBI em 4 vezes. Não só Anchieta, como vários outros municípios, eles conseguem fazer o parcelamento do ITBI. Porém, nessa questão de financiamento, o cartório só dá por registrado essa parte de alienação quando o imposto do ITBI está 100% quitado. Então, quando o cliente ele faz o parcelamento do ITBI, não consegue avançar o processo de registro para liberar o dinheiro para o vendedor. Por isso que a gente geralmente costuma dizer que, para o cliente comprar financiado, ele já precisa estar preparado, já ter no fluxo de caixa dele um montante referente a essa aquisição, tá? Bem,
essas são as taxas, então, dos 7 bancos que a gente trabalha. E aí, a gente agradece o tempo de vocês, mais uma vez. Gostaria de cumprimentá-los, agradecer, desejar-lhes uma excelente semana de bastante vendas. E a gente está à disposição de vocês, pessoal. Pode contar com a gente aí no que for preciso para a gente estar cada vez mais juntos aí, atuando em prol do nosso mercado, em prol das suas vendas e do nosso crédito imobiliário. Obrigado, viu? Bacana, obrigado, Gava. Assunto que interessa a todos, né? Assunto que já estamos vendo novas datas para o segundo tempo desse bate-papo, né, Gava? Para a gente poder trazer para todo mundo aí mais informações. Eu sei que todo mundo geralmente sempre quer perguntar e é realmente um assunto de interesse de todos, né? Ali, acho que tem alguém que quer fazer alguma pergunta ali. O Vitor, da Remax Imóveis. Eu queria só fazer um pedido rapidinho. Ô, Gava, você está desenvolvendo um aplicativo aí de simulação de crédito, né? Estamos, né? Estão desenvolvendo, né? E muito pessoal aqui na imobiliária não está utilizando, ainda não conheceu. Eu não sei se já está liberado, mas se estiver liberado, eu ia pedir que, de repente, você fizesse uma demonstração, porque isso ia ser muito útil para o pessoal começar a utilizar. Ô, Vitinho, eu até comentei aí no início do bate-papo, a gente vai marcar uma data de apresentação dele. Boa, legal. Por que eu dei uma segurada? Infelizmente, essas coisas são assim mesmo. A gente não estava preparado para a precificação de taxa que o Banestes impôs, né? Então, assim, era uma taxa comum a qualquer valor de imóvel, e agora ele botou uma condicionante lá que até de 0 a 500 é uma taxa, de 500 a 1,5 milhão. Então, a gente está desenvolvendo essa feature justamente para poder adequar a essas mudanças. Então, é por isso até que eu não mostrei, embora a vontade não falta. Eu estou doido para apresentar para vocês, para a gente começar a trabalhar nele. Show de bola. É bom, tá, pessoal? Já usei, é bom para o canal. Maravilha. Obrigado, amigo. Vamos conversando, vamos falando aí. Parabéns aí pela apresentação. A gente tem muita pergunta para fazer, muita coisa para ver. O Gava deixou os contatos dele aí, se colocou à disposição, tá, pessoal? E a gente vai remarcar aí uma nova data também para dar continuidade a esse bate-papo. Uma boa semana para todos. Obrigado aí, meu amigo. Quer falar alguma coisa? Eu gostaria... Desculpa aí, Luiz, pode falar. Não, só agradecer a sua gentileza aí, Gava, por atender a gente. E obrigado por prontificar novos encontros aí. Tamo junto, querido. A gente está junto, eu agradeço. Talvez, o Dudu, a Luiz e a todos, se vocês quiserem, eu me comprometo também, a gente pode abrir aí um dia qualquer, só de pergunta e resposta. Manda que a gente tenta responder. De repente, seja uma forma de tirar dúvida da turma toda aí também. Boa. Legal também. Vamos fazer um dia só de pergunta e resposta. Já prepare as perguntas. Se eu não souber, eu chamo os universitários para me ajudar. Maravilha. Obrigado, viu, meu irmão? Boa semana a todos aí, pessoal. Beleza, moçada. Obrigado, Gava, mais uma vez aí. Valeu. Boa semana. Obrigado. Nós todos.